Lilian, obrigada por estar aqui com a gente hoje, gravando mais um episódio dessa série de Compliance Influencers, que tem o apoio da CEMIG. A gente queria muito falar com você para entender um pouquinho mais da tua trajetória, da tua história pessoal, profissional, e também como que você chegou a exercer o cargo que você exerce hoje na Sanofi também. Então, me apresentando para todo mundo que está assistindo a gente também, eu sou a Chantal Castro, gerente de anticorrupção do Pacto Global da ONU Rede Brasil. E eu queria, então, passar para você se apresentar também, Head Global de Ética para a Sociedade na Sanofi, que vai trocar bastante com a gente hoje também sobre essa vida e também sobre esse tema tão importante para as empresas hoje, que é a ética, né? Então, eu queria pedir para você se apresentar um pouco, falar da sua trajetória, primeiro pessoal, e depois a gente começa a falar da trajetória profissional também. Muito bacana. Primeiro eu queria agradecer, Chantal, também a equipe do Pacto, pelo convite e pela iniciativa. Acho que é muito bacana vocês estarem apresentando, né, quem são as pessoas por trás dos cargos hoje que exercem essa função de ética e compliance nas organizações. Então, prazer enorme estar aqui. Acho que poder compartilhar a trajetória e a carreira, inspirar novos profissionais, né, sempre é algo que me toca bastante, que eu sou super apaixonada, então espero corresponder ao convite, mas já agradeço muito de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Não, é isso. A ideia desse podcast é justamente isso, trazer para a conversa algum desses profissionais, e você é uma delas, que são super reconhecidos no mercado, que a gente consegue acompanhar a trajetória profissional, mas a gente não sabe como a pessoa chegou lá, qual a história de carreira dela, a história pessoal dela, por que ela se encantou por essa temática de compliance, de integridade, de ética, porque escolheu trabalhar nisso. Então, eu, por exemplo, sou advogada, mas eu sei que nem todos os compliance officers ou heads de integridade têm esse background de direito, né? A gente já conversou aqui com engenheiros, com pessoas que se formaram aí em economia, que trabalhavam na área de auditoria, então é bem vasto. Então, isso é legal também de compartilhar, que para a gente chegar a essa posição de head de integridade ou compliance officer, você pode ter uma formação acadêmica diferente, distinta, porque não temos faculdade de compliance, né? E que eu também já falei aqui em outros episódios, é muito raro a gente ter uma criança, um adolescente falando assim, não, quando eu crescer eu quero ser compliance officer. Então a gente acaba chegando nesse lugar e é isso também que a gente está descobrindo aqui nesses episódios, nessas conversas. Mas então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é a Lilian, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, qual a sua história, trajetória de vida, se você nasceu aqui em São Paulo, se você veio de outro lugar. Então, para a gente te conhecer um pouquinho e a gente começar o nosso papo. Muito bom. Então, para me apresentar, eu queria começar dizendo que eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos claros. Estou vestindo aqui uma camisa preta. Então, tenho 45 anos, sou mãe da Sofia e do Joaquim. Então, tenho 2 filhos. Joaquim tem 10, Sofia 12. Sou casada há 19 anos. Então, tenho uma vida pessoal bastante agitada também, e acho que esse é um ponto muito legal de falar, porque sou bastante, diria, ativa também no tema de liderança feminina, de você falar sobre as dificuldades, né, de você crescer na carreira e conseguir também ser mãe, ser esposa, administrar todos esses pratos, né, que às vezes me perguntam como é que eu faço isso? Várias jovens que eu já fui mentora tinham essa pergunta, será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Então, esse é um tema que eu sempre gosto de trazer e de falar, porque a gente não dá conta o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa falar isso. Eu gosto dessa vida agitada, então é uma escolha que eu fiz. Gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ter essa vida louca de gerenciar tudo ao mesmo tempo. Acho que a mulher tem essa capacidade também, muita habilidade para fazer milhões de coisas, mas, né, a gente também não é perfeito o tempo inteiro e algumas coisas vão cair do prato e a gente tem que ter bastante consciência disso para não sofrer quando alguma coisa não está saindo como a gente gostaria, e isso acontece porque somos todos imperfeitos, né? Então, acho que isso é parte da trajetória das mulheres na carreira, terem essa condição. Tenho um parceiro que me ajuda muito,
que de fato não só ajuda, mas divide a responsabilidade, muita responsabilidade da casa e de educação dos meus filhos, o que é essencial para a mulher ter uma carreira e conseguir dedicar bastante tempo na carreira, que é necessário. Então, a gente precisa escolher esse parceiro que seja, de fato, seu companheiro em todas as horas, né? Você sabe, a gente viaja, vai para eventos. Eu que tenho trabalho numa empresa global, tenho bastante viagem. Então, se você não tiver essa parceria, fica bastante difícil você conseguir traçar essa trajetória e ter uma carreira, de fato, numa empresa como executivo e tudo mais, né? E também poder cuidar de você, né? Poder arrumar um espaço para cuidar de você. E esse é um tema que eu tive que aprender e tenho até hoje que sempre fazer algumas paradas para me colocar em prioridade muitas vezes, porque a gente também, nessa correria, né, e priorizando os filhos, a carreira, casa, marido, a gente acaba facilmente se deixando para trás e não pode, né? Porque sem a gente não cuida de nada. Exatamente. E não faz nada. Então, a gente precisa encontrar o lugar também de se priorizar, de cuidar da saúde, né? De ter uma saúde mental boa, de encontrar momentos de lazer. Então, gosto muito de esporte, gosto muito de viajar. E acho que a maturidade, né, com o tempo, eu fui encontrando essas escolhas. E como eu falei, nem todo tempo a gente tem o equilíbrio que a gente gostaria, mas eu acho que hoje eu consegui ter uma qualidade de vida boa com todas as tarefas, né, que a gente tem no dia a dia. Não, mas que bom. Acho que você já ter essa consciência dessa maturidade já é muito importante, né? Porque, como você falou, o dia a dia é bastante puxado, pesado. Eu não sou mãe, mas imagino para quem seja ainda mais, né? Porque você tem ali duas pessoas que estão se espelhando no seu exemplo, em como que você leva a sua vida no dia a dia. Então, saber, né, se livrar dessa culpa, né, feminina que às vezes existe também, né? Já saber que você não vai ser perfeita em tudo, já é, acho que, um alívio pra gente mesmo, né? Pra nossa saúde mental. Mas então você estava falando que gosta de esporte. Você reserva aí alguns momentos do seu dia para você, né? Para você cuidar dessa saúde mental, incluindo saúde física. Como que você... O que você mais gosta de fazer, assim, no seu dia a dia? Ou o que é o seu foco hoje, né? Porque às vezes a gente também muda de hobby. Então, hoje, assim, o que a Lilian faz para ter esse momento para ela? Gosto muito do beach tênis, que veio na pandemia e acho que é uma válvula de escape para mim. Continuo fazendo até hoje, então sempre busco espaços ou no fim de semana ou mesmo durante a semana para que eu possa manter, né? E faço também para poder jogar. A gente também tem que estar com a nossa condição física em dia, então a gente tem que encontrar. Quanto mais a gente também... Para a nossa saúde, a gente tem que encontrar esses espaços. Então, eu não fico sem fazer atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. Essa é a minha meta. Então, quando viajo, também tem que encontrar um horário. Às vezes, mais alto, mais baixo. Minimamente 1 ou 2 tem que fazer, mas a minha meta é fazer pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, para poder ter essa saúde física e mental em dia. Então, hoje é o beach tênis que eu faço e a academia, a musculação para poder estar em dia para jogar. Acho que esse é o ponto. Não, que bom. Acho que o beach tênis serviu como essa válvula de escape mesmo para muita gente durante a pandemia, mesmo em São Paulo, né? Eu que não sou daqui, às vezes ando pela cidade e vejo as quadras assim no meio dos prédios, eu falo, gente, as pessoas encontraram uma maneira de fazer esse esporte, seja onde for, né? No meio da cidade, no meio de uma quadra ali com as quadras também, com as canchas de beach tênis, muito bom. E Lilian, você nasceu aqui em São Paulo, ou não, estudou aqui? Como que é um pouco da tua trajetória aí de mais nova, de estudante? O que você queria fazer também quando você era adolescente? O que você pensava de faculdade, de carreira? Acho que isso é muito legal, você voltar e fazer essa retrospectiva, né? Eu tive essa oportunidade, eu fiz um processo de autoconhecimento há uns 3 anos atrás, que eu parei para refletir, né? Como que eu cheguei aqui?
o que essa carreira tem a ver com a Lilian lá da minha infância e adolescência. Então, assim, tem tudo a ver. E aí você entende que tem tudo a ver, que você não foi... Porque a gente tem uma sensação, às vezes, que a gente vai indo, né, com a maré, no automático, né? né? Então, eu fui no automático, eu cheguei aqui... E aí vem aquela questão da síndrome do impostor. Como é que eu cheguei aqui? Acho que foi sorte. Acho que as coisas aconteceram como deveria. Mas, na verdade, não. Na verdade, a gente, quando para... E eu, quando parei para olhar para trás, percebi que eu fiz muitas escolhas, desde estudante, que hoje eu colho os frutos. Então, por exemplo, sempre eu estudei línguas muito cedo, né? Sempre gostei de estudar inglês, espanhol, estudei no colégio alemão, então isso me ajuda até hoje. Eu acredito muito nisso. Sempre fui super boa aluna, sempre fui aquelas pessoas super coxinhas, que não conseguia sair da regra, que não conseguia colar na escola. Então, acho que é um valor meu, essa coisa de fazer certo e de querer as coisas, assim, justas ao meu redor, né? De ter esse senso de justiça e do correto. Então, sei que eu sou uma pessoa que tive muitos privilégios na minha educação, muitos exemplos de valores dos meus pais, uma família muito estruturada, e sei que isso também faz parte da minha formação. Então, realmente me sinto bastante privilegiada por ter tido uma super boa educação e ter tido esses valores, né, e pais super comprometidos. E eu acho que também, voltando ao tema da mulher e do feminino, somos 3 mulheres na minha casa, mas sempre a gente foi criada para ser independente, para fazer aquilo que a gente queria, né? Então, acho que isso também vem nessa veia de eu posso, eu vou, eu quero estudar. Então, eu sempre fui uma pessoa curiosa que quis estudar, né? Então, com 15 anos, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Isso a gente está falando de muitos anos atrás, né? De 30 anos atrás, onde não tinha internet, onde viajar para fora era um privilégio, né? Diferente de hoje. Então, eu que sou mãe de uma pré-adolescente agora, acho que meus pais foram bastante corajosos também, mas foi por iniciativa minha, eu queria ir. Né? Então, eu sempre tive essa inquietude de quero mais, quero aprender, quero ir, quero viajar. Então, faz parte também da minha natureza, né? E fui, prestar vestibular, fiz economia. Tá. Fiz economia na PUC. E, de novo, na faculdade, muito inquieta, querendo já começar a trabalhar cedo. Não sei por que eu tinha essa ideia, mas comecei a trabalhar no segundo ano, já numa Big Four, com 18 anos. Então, já estava na PwC, né, na PricewaterhouseCoopers, com 18 anos. Começou cedo mesmo. Muito cedo. Então, sempre fui um pouco precoce e acelerada. Mas o que é interessante na minha personalidade é que, apesar de eu ser, assim, inquieta, acelerada, precoce, querer fazer um monte de coisa, eu sou uma pessoa tranquila e calma no dia a dia. Né? Então, eu acho que eu tenho um pouco, assim, esses dois lados que me ajudam a seguir e avançar. Né? Porque essa aceleração não me causa, no dia a dia, um estresse. Né? É uma vontade mesmo de expandir, de fazer outras coisas. E eu acho que a PwC foi uma escola, Chantal. É uma escola de vida e é uma escola de aprendizado logo no início da carreira. E com certeza era um outro ambiente de trabalho, né? Assim, eu também trabalhei bastante cedo em empresas grandes e hoje é muito diferente o ambiente de trabalho que existia, né? Eram horas de trabalho, às vezes abusos ali, assédios acontecendo, mas a gente se criou, a gente pelo menos entrou no mercado nessa época, né? E óbvio que a gente não quer que isso perpetue e dá graças a Deus que muitas coisas mudaram, mas eu acho que isso criou muitas pessoas que têm uma resiliência forte, né, para diferentes ambientes de trabalho. Eu lembro que eu trabalhava sob muita pressão, com muitas horas. Eu era estagiária quando não tinha a lei do estágio também, então, assim, era como se fosse um colaborador comum da empresa, trabalhando muitas horas, recebendo muito pouco, com muita responsabilidade. Então, a gente não quer isso para os jovens, acho que você não quer isso para sua filha e para o seu filho, mas eu acho que as gerações que passaram por isso também
tem um outro preparo, né? De alguma maneira. Tentando olhar o copo meio cheio, pelo menos o que a gente tirou dessa experiência foi isso, né? Eu digo, a nossa geração é uma geração do trabalho, né? É diferente da geração atual, que é uma geração do propósito, né? E do prazer. A gente veio de uma geração que a gente tinha que trabalhar e crescer, e, enfim, em comprar um carro. Então, a gente tinha essa coisa de... Né, comprar casa, comprar o carro. Abaixo a cabeça trabalha, né? Então, assim, acho que a gente acabou vindo para o mercado ainda nesse ambiente, você tem razão. E realmente foi assim, eu mudei para a noite, então eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Mas eu entrava em projetos que, às vezes, eu saía da faculdade e voltava para trabalhar até de madrugada. E do seguinte, então, assim, que hoje é uma coisa que talvez não aconteça, mas na nossa época acontecia. Mas, assim, trazendo um pouco para o profissional, a Price... E quando eu fiz essa reflexão, me dei conta que eu estava numa Big Four num momento que foi o marco regulatório de compliance. Então, foi ali que começou. Era uma área de gestão de riscos e terceirização de auditoria interna. Não era uma auditoria contábil de balanço. Então, já era uma área que fazia mapeamento de risco, que começava a implementar o COSO lá atrás. Gustavo Lucena foi meu chefe quando eu era trainee. Então, que é uma pessoa super de referência hoje, foi para mim também desde o início da carreira. Mais interessante é que foi bem no momento que teve, então, quebra da Enroll, SOX. Todo esse marco regulatório de compliance aconteceu quando eu estava na Price. Entendi. Muito jovem, mas que foi um momento muito importante de início, né, dos programas de compliance, controle interno, gestão de risco. Então, todos esses modelos se formaram a partir dessas crises e desse marco regulatório que foi a Sarbanes-Oxley. E os programas começavam a chegar, programas de compliance no Brasil, por exemplo, pelo problema da Nike de mão de obra escrava na Ásia. Então, primeiros programas de compliance que eles pediam para a Price ir nas licenciadas, checar, né, o ambiente de trabalho. Então, tinha um programinha, a gente ia lá com o programa de trabalho, entender o ambiente, pegar evidência, então, meio que auditar os licenciados, Nike e Walmart. Então, ali eu era super jovem, mas já comecei a trabalhar com todo esse arcabouço de ferramentas de compliance quando estava tudo começando. Então, acho que é um privilégio também poder estar numa Big Four, num momento onde o marco regulatório acontecia. Não, muito legal. E você, então, tem a certeza de que isso realmente veio de fora para dentro aqui no Brasil, né? Então, você citou o Walmart e Nike, que são empresas multinacionais e que passaram por problemas lá fora e que, então, consequentemente, decidiram que iam implementar as mesmas regras para as filiais subsidiárias aqui no Brasil, né? Então, a gente importou primeiro essas legislações, né? A gente sabe que a lei aqui anticorrupção no Brasil não é tão antiga como a americana, a europeia e tal. Então, você estava nessa posição que você estava vendo o que estava acontecendo lá fora e que provavelmente o mesmo teria que acontecer aqui no Brasil. Então, acho que isso foi bem, bem legal mesmo de participar. Sim, em paralelo tinha o Bacen, né, que eu fazia muito também na época banco. Os bancos também foram pioneiros assim, em implementação de programas de compliance. Então, o Bacen também soltou uma resolução na época obrigando as instituições financeiras a terem áreas de compliance e controle interno. E a gente, então, pela Price, começou a implementar essas estruturas, principalmente nos bancos menores, e apoiar os bancos maiores. Então, a gente também trabalhou muito nessa área. Eu participei muito de projetos nessa área financeira e bancária, né, para a implementação de programas de compliance. Então, ali foi onde começou. Foram nessas duas áreas onde eu comecei a aprender compliance, mas não se falava muito, né, ainda sobre a função, era muito... E nessa época, não sei se você lembra, mas essa função de compliance estava ligada a mais qual área dentro da empresa? Mais jurídico ou mais auditoria? Porque até hoje tem essa... Depois de muito tempo que as empresas passaram a ter uma diretoria específica para o compliance,
por muito tempo ela foi ligada a jurídico, ou em outras empresas pode ter sido ligada a outros departamentos, mas não tinha uma função tão independente, que hoje, inclusive, é uma independência que, em muitas empresas maiores, que têm essa estrutura, reporta direto para conselho de administração. Então, entendeu-se também que tem que ser algo à parte, né? O compliance dentro da empresa. Nas estruturas de banco, na época já não tinha um padrão, assim, de cada organização, acho que colocou isso de acordo com a sua estrutura, onde cabia mais. Então, às vezes, numa diretoria de risco, que os bancos já tinham na época, e nas indústrias, sim, junto com o jurídico. Acho que era a maior tendência que eu via era isso, na indústria junto com o jurídico, e nos bancos, muitas vezes, junto com uma diretoria de risco ou até de financeira. Né? Acho que foi ali que as áreas basicamente nasceram, nos projetos que eu fazia na época da Price, né? Mas realmente eu fiquei quase 5 anos lá e foi uma super experiência. E aí, depois da Price, eu passei pelo Banco IB, que foi muito interessante, que era um cliente meu. O Banco IB foi uma startup dentro do grupo C&A, que era varejo com cartão de crédito. Então, o ambiente era super jovem. Eu era inovador. Super inovador. E eu fui como consultora da Price, acabei, então, saindo e virando, né? Fui primeiro para a área de auditoria, e no Banco IB é que eu migrei da auditoria para compliance. Mas lá a gente estava desenhando os sistemas de compliance e controle interno, porque a C&A decidiu montar um banco. Né? Então, foi também uma startup, foi desenhar, foi implementar desde o início. E lá foi onde eu virei a primeira vez uma gerente de compliance, né, no Banco IB. E então foi bem interessante, foram 3 anos, quase que. E ali eu percebi, Chantal, como a carga da consultoria me ajudava a já ter um diferencial. Não, com certeza. Né? Porque a gente, quando está dentro, ou de consultorias ou de escritórios de advocacia, a gente trabalha muito pesado, como você comentou, aprende muito, mas nem sempre percebe, né, o quanto que você já aprendeu. Então, quando eu fui para o Banco IB, eu comecei a notar que eu tinha uma experiência diferente. Né, que eu conseguia trazer uma bagagem, uma visão de processos para a empresa, né, bastante diferenciada. Então, ali eu percebi que eu tinha um diferencial para trazer, que me acelerou a carreira, com certeza. E aí eu fiquei 3 anos no Banco IB e foi muito interessante, porque a minha saída do Banco IB, eu acho que foi uma virada de carreira para mim. Foi quando eu fui para a indústria farmacêutica. Em 2006, há bastante tempo. Em 2006 eu fui chamada por uma referência da Price para uma posição de gerente de compliance. E naquele momento, eu estava entre sair para um outro banco, né? E aí fui chamada para uma indústria que eu conhecia muito pouco. Pois é, bem específica, né? A indústria bem específica. Farmacêutica. Mas essa escolha mudou bastante a minha carreira. Durante o processo seletivo, eu já me identifiquei, porque o propósito da indústria farmacêutica é muito forte. Né? O ambiente é muito humanizado e o propósito é muito forte. É você trabalhar nos temas éticos e de compliance, olhando o paciente, o que é melhor para o paciente, o que é melhor para a saúde das pessoas. Então, isso traz um senso de propósito muito maior. E aquilo me, né, pegou ali na minha veia e eu nem tive dúvida. Eu falei, quando eu conheci o que a área de ética e compliance fazia dentro da indústria, né, e qual era o impacto que a gente poderia gerar, fui e também vi que não tinha muita gente nessa área. Não, com certeza. E acho que você fez um link interessante, porque eu não tinha parado para pensar nisso, mas talvez essas áreas de ética, como você falou agora, né? Fui para a área de compliance e ética, talvez tenha sido iniciado nessas indústrias que lidam com vidas, né? Que lidam com saúde, como a indústria farmacêutica. Porque você falando agora, eu parei para pensar, poxa, um banco teria já uma área de compliance, mas eu acho que não teria uma área de ética. E talvez essa área de ética tenha surgido aí dessas indústrias mais humanizadas, como você comentou, porque é importante, se vocês, numa indústria farmacêutica ou qualquer outra indústria da área da saúde, está trabalhando com
vidas, né? Pacientes, pessoas. Então, realmente é bem diferente, né? Na época, chamava Global Compliance and Business Integrity, que é a integridade de negócio. Sim. Na época, não tinha o nome de ética quando eu fui ainda, mas, de fato, você tem razão. Tem um ponto ali bastante comum, que é o tema do programa de corrupção, que eu acho que ele é, muitas vezes, a base dos programas de compliance, e na indústria não é diferente. Porque o governo na indústria é o principal cliente, então ela é uma indústria muito visada para temas de corrupção, sem dúvida, tanto na relação com o governo quanto na relação com médicos, né, que existe um conflito de interesse bastante sensível da escolha do medicamento na hora de prescrever, né? Então, esse é um tema que passa pelo core do negócio e que afeta os temas traz riscos de corrupção. Sim, né? sim. Então, essa era a base do programa, sim. Mas, como eu falei, tem muitos outros dilemas éticos de como você promove o medicamento, né? De você ter um equilíbrio de benefícios e também riscos do medicamento. Tem vários temas éticos dentro do programa de compliance. Então, esse nome da ética, ele acabou vindo mais adiante, no caso, na Sanofi. Tá. Mas, de fato, ele está muito ligado à natureza do programa de compliance da indústria. Sim. Acho que, naturalmente, ele acaba trazendo esses temas, esse tema da ética, né? Não, mesmo sendo business integrity, acho que já era uma inovação para a época, porque mesmo hoje, quando a gente fala de integridade, ainda existe aí, não, mas o que vocês estão falando exatamente, né? E a diferença de integridade, de compliance, etc. Mas o que eu queria saber agora, Lilian, você tinha essa formação acadêmica em economia. Sim. Como que uma economista estava conseguindo lidar e trabalhar com ética, né? Com uma temática um pouco diferente? Ou você acha que não, que a faculdade, mesmo a faculdade te deu base também para trabalhar com essas temáticas? Porque eu estudei Direito e a gente até tem, né? Tem filosofia na faculdade, tem Sociologia, então a gente está muito mais perto dessa temática de justiça, ética e tal, mas com base de economia, você se sentia preparada para trabalhar também com esses temas? E também porque eu acho que, ou se você fez também outras formações paralelas enquanto isso, porque também não acho que existiam e não existem hoje ainda muitas pós-graduações ou cursos de curta duração que falem ainda dessa temática, né? Preparem profissionais para trabalhar com isso. Sim. Eu fiz muitos cursos, sim, Chantal. Eu acho que esse é um ponto para qualquer profissional. A gente não pode parar de estudar, né? Eu acho que não tem como você se manter ativo, atualizado, sem continuar estudando depois da graduação. Então, eu fiz... como no começo da carreira, trabalhava muito com bancos, eu fiz uma pós na GV ligado a instituições financeiras. Depois, quando eu fui para a indústria, fui fazer um MBA, que está mais ligado ao business, né? Assim, você entender Sim. a empresa como um todo. Apesar de já ter economia, eu fui fazer MBA no INSPER, que é uma escola sensacional, que também dava essa projeção de fazer uma extensão nos Estados Unidos. Lá eu fiz uma extensão ligada à influência e networking. Olha que legal. E aí tudo isso tem a ver com... Não é direito, né? Não tem, sim. Mas as legislações e regulamentações você tem que estudar. Né? Então, na indústria farmacêutica, eu tinha que conhecer né, as resoluções da Anvisa, tinha que conhecer todas as leis que se aplicavam ao tema anticorrupção que a gente comentou, o FCPA. Então, dentro da empresa você estuda, né, e procura ler aquilo que tem a ver com o negócio, e fora da empresa você precisa ir aprimorando as suas competências, né, para ser um gerente, um líder, e compliance tem que entender do negócio, né? Então, essa formação de economia, que é parte da sua pergunta, ela, para mim, sempre ajudou a você ter uma visão de para onde vai o dinheiro, né? Do fluxo financeiro,
dos riscos, dos processos. Então, avaliação de risco, fluxo financeiro, entender do negócio, tudo isso faz você, de fato, ter um diálogo com o business muito mais que gera credibilidade. E também de você entender o ambiente que você está e, né, por onde podem passar as principais fraudes da empresa, os principais temas que podem trazer um risco para a empresa. Eu acho que você vem menos de uma ideia ideológica do que poderia ser um negócio ideal, né? Ou como trabalhar idealmente com todos os processos, mas conhecendo mesmo onde que dá para implementar alguns processos, onde que estão os riscos de fato, porque a gente já falou em outros episódios aqui, linkando até às vezes mais o compliance com gestão de pessoas. E hoje a gente está vendo compliance sobre uma outra lente também, o compliance está ligado a isso que você falou. O negócio tem que o compliance tem que conhecer muito do negócio. E a minha ideia, sempre que eu falo de compliance, é que o negócio também tem que conhecer cada vez mais de compliance, porque é uma área que tem que fazer essa verificação de cumprimento de normas, né? E não todas as áreas fazerem suas próprias verificações. Então, estou achando bem interessante, porque cada vez que a gente faz um episódio aqui, o compliance se gruda em uma temática dentro da empresa. Então, como eu te falei, a gente já falou bastante sobre o compliance do ponto de vista de RH, por exemplo, de comportamento das pessoas dentro da empresa, de código de conduta. E agora a gente está falando de compliance mais de um ponto de vista de negócios, de gestão de riscos. Então, isso é bastante interessante. Eu sempre que falo do compliance, entendo que cada vez mais ele está permeado aí dentro de outros departamentos da empresa e não isolado, né? Como ele era muito visto também, né? Não, a equipe de compliance tem que ficar, inclusive, afastada dos outros departamentos, porque eles que vão fazer aí a auditoria interna e os riscos internos aqui da empresa. Então, isso é bem legal, ter essa visão também. Passar por outras áreas e, às vezes, chegar no compliance também. Eu acho que... Eu digo que o compliance ele é generalista e especialista ao mesmo tempo. Isso, né? Eu acho que essa é a grande sacada de você perceber a profissão. Porque você precisa entender, ter uma visão de todos os processos da empresa, navega em todas as áreas da empresa, o que eu acho muito legal. Então, isso é um dos pontos que, para mim, e para minha formação, sempre amplia muito o conhecimento da pessoa que está sentada na cadeira de compliance. Você navega em todos os níveis da organização e navega em todas as áreas. Sim. E, ao mesmo tempo, você é um especialista no risco, um especialista na função, né? E você tem que virar Eu falo que essa veia de consultor também, até hoje, e me ajudou muito. Se você vai fazer uma investigação numa determinada área da empresa, você vai tão a fundo que você vira especialista naquele tema. Verdade. Né? É verdade. Então, você gostar de aprender, de estudar e de educar, que eu acho que esse é um outro ponto que tem muito a ver comigo, e com esse ponto humano que você comentou, né, da área de recursos humanos, o compliance officer tem que educar. Nada mais, também tem que educar, também tem que transferir conhecimento, que orientar, né? Então, existe uma troca. E ser aliado, né, do negócio. Assim, o compliance ele não pode ser visto como inimigo dentro da empresa. Assim, eu quero fazer uma operação. Puxa, lá vem o compliance me dizer que eu não posso, né? Não, o compliance está ali para ajudar a empresa, justamente mapear os riscos, mitigar os riscos e conseguir que a empresa cresça, faça as operações que queira fazer, as iniciativas que queira fazer. Mas acho que por muito tempo eu nunca exerci a função de compliance officer dentro de uma empresa, mas tenho a impressão que às vezes o compliance officer é visto como aquela pessoa que barra os negócios, né? Que é o que a gente quer mostrar que não, que o compliance ele está ali como um principal aliado da empresa, defendendo a reputação da empresa, né? Defendendo os valores da empresa. Então é o oposto, né? Mas esse mindset tem que mudar também. Eu acho que a gente tem que sempre quebrar essa barreira, porque essa pode ser, a gente já chega com esse estigma, né? Com esse estigma, né? Com esse label que a gente fala de você é o não, você é a polícia. E eu acho que eu sempre trabalhei contra isso, Chantal. Então, essa aliança com o negócio, ela é muito importante. E você ter a vontade genuína de ajudar o negócio, mas também ter a independência necessária para dizer em alguns momentos que, olha, por esse caminho não vai dar, né? Mas me explica onde você quer chegar, porque aí a gente
tem que buscar uma outra solução. Né? Então, esse perfil de parceria, ele hoje, eu acho que ele é uma condição básica de sobrevivência para qualquer profissional de compliance. Se você entrar com o crachá, eu sou compliance, eu vou dizer se sim ou não, não vai funcionar. Esse crachá de polícia, né? Esse termo também às vezes é usado. Mas, Lilian, a gente estava indo e voltando aqui na sua experiência profissional, então a gente já entendeu que hoje você é mais do que uma compliance officer, né? Hoje você exerce na Sanofi esse cargo de head de ética na sociedade. Queria que você explicasse um pouquinho, que eu acho incrível esse cargo, né? Esse título, eu acho muito imponente, importante, ética na sociedade, ainda mais para uma indústria farmacêutica, como a gente contou. Então, eu queria que você contasse um pouquinho por que a Sanofi optou por criar esse cargo e como que você fundou esse cargo junto com a empresa. Então, contar um pouquinho dessa história e esse nome também, que eu acho bem emblemático. Sim. Só queria voltar um pouquinho, porque, assim, antes de eu chegar nesse cargo, acho que vale a pena lembrar que eu fiquei 18 anos na indústria farmacêutica fazendo a posição de compliance officer. Né? Então, de fato, tenho essa bagagem de longa data. Passei, então, primeiro pela Schering-Plough, MSD, e estou na Sanofi há 9 anos, onde eu passei por Compliance Officer Brasil, América Latina. E aí, o ano passado, eu fiz essa mudança bastante importante para uma posição nova. Né? Então, como é que isso aconteceu? Quando eu estava ainda no cargo da América Latina, eu, como América Latina, reportava já no grupo global, né? Então, reportava para o Global Compliance Officer, tendo como pares, então, os outros regionais, Ásia, Estados Unidos, Europa, e também algumas pessoas que trabalhavam no programa global na nossa matriz, né? que fica na França, que trabalhavam na base do programa, né? Então, treinamento, monitoramento, políticas e tal. Então, nesse grupo, eu percebi... Então, chegou um compliance officer novo que tem uma visão muito inovadora. Vamos modernizar a função, vamos lançar uma estratégia nova, a gente quer inovar, quer ser uma função mais atualizada, mais alinhada com a cultura e com a estratégia do negócio. Então, nesse momento de rever a função, eu percebi que a gente tinha uma oportunidade de atuar mais no tema da sustentabilidade. Né? Eu percebi que a gente estava fazendo muito pouco nos temas de ESG e sustentabilidade, que tem uma área própria de sustentabilidade na Sanofi que faz, mas tem várias partes desse programa de sustentabilidade ou de ESG que vem de Business Ethics, né? Que a gente chama, vem da área de compliance. E aí eu levantei a mão e falei, olha, acho que a gente precisa fazer mais, a gente tem uma oportunidade aqui. Ele falou, com certeza. Me deu esse apoio, falou, então toma que o filho é seu. Tá. Então, isso já faz uns 3 anos, e eu comecei a trabalhar com a área global de o que a gente chama de CSR, né, que é Responsabilidade Social Corporativa, que está mudando para sustentabilidade o nome, lá na Sanofi, mas na época tinha esse nome, que era quem cuidava de toda a parte de ESG, que estava montando o programa, etc. Nessa função, a gente começou a dedicar muito mais esforço nos relatórios de ESG, para os temas de ética. A demanda vinha também dos investidores, né? Perguntas. Sim, então, as agências de rating, então, o Dow Jones Sustainability Index, a gente começou a então, participar desses assessments, né, das agências, e melhorar as nossas pontuações de Business Ethics dentro de ESG. Então, a gente começou a mostrar para fora o que a gente fazia dentro da empresa. Né? Então, foi aí que começou o meu contato com essa área, e também entrei em alguns grupos na IFPME, que é a Associação Internacional da Indústria Farmacêutica, que está baseada na Europa, que é ela que tem o código
de autorregulação que a maioria das associações, por exemplo, a Interpharma no Brasil, segue. Tá. Né? E lá tinha um grupo também de ESG e um grupo para trabalhar a colaboração com as MLOs, com as Multilateral Organizations. E eu entrei nesses 2 grupos de trabalho para entender como que a gente contribuía. No grupo de ESG, a gente estava contribuindo para direcionar a nova regulamentação e tentar setorizar, porque na indústria farmacêutica, a gente entende que o nosso programa de compliance é bastante avançado, a gente não faz só anticorrupção, como a gente falou aqui, a gente faz muitas outras coisas, e a gente queria poder mostrar isso nos relatórios de sustentabilidade que não aparece. O que eles perguntam é se você tomou uma multa de anticorrupção nos últimos anos, quantas denúncias você tem no canal. Mas todo o trabalho de cultura Exato, não é visto, né? Todo o trabalho que a gente faz de cultura, de outras áreas dentro da empresa, não é visto. Então, começou aí, há 3 anos atrás. E aí, o ano passado, quando a gente teve uma reestruturação nas regiões e tudo mais, ele falou, Lilian, acho que agora é a hora de a gente criar uma cadeira só para esse assunto. Porque os temas de sustentabilidade, da regulamentação ESG começaram a crescer na Europa, que veio as diretivas, né, europeias, o CSRD, CS3D. Então, esses temas começaram a crescer e ele queria que a gente tivesse mais foco, então, também no impacto externo. Né? E aí a cadeira foi criada um pouco a 4 mãos, assim, a gente sentou junto e falou, vamos fazer, então, essa posição nova. É uma posição bastante inovadora. Super. Que não tem em muitas, acho que na maioria das empresas. E o objetivo é esse, como a gente gera mais impacto e como a gente traz mais valor para a empresa, levando para fora as coisas bacanas que a gente faz de ética dentro da empresa. Né? Porque o programa de ética e compliance, ele sempre foi muito interno. Né? E ele se tornava externo só quando a gente precisava prestar contas para o regulador, né, ou para uma agência, ou se a gente tinha algum problema, uma investigação que a gente tem que mostrar o programa, enfim. Só nesses momentos de dor. Né? Então, a nossa ideia quando acontece um problema grande, Quando acontece um problema, então a gente tem que mostrar quais são as estruturas, o que a gente faz de compliance dentro da empresa. E a gente quer proativamente liderar algumas agendas, transferir conhecimento para fora, né? Melhorar a cadeia, melhorar o ecossistema e gerar mais valor e mais impacto externamente. Então, esses são os objetivos da cadeira. Não, então, acho que pelo que você falou, eu entendi que você hoje se aproxima até de outra área dentro das empresas também, que é comunicação, né? Sim. A gente tem falado muito aqui também na plataforma anticorrupção desses riscos de greenwashing também nas comunicações e nos relatórios das empresas, relatórios de sustentabilidade, mas aqui não seria o greenwashing, né? Eventualmente você pode ter um washing em ética e tal, você está indo pelo contrário. Então, não vamos falar o que a gente não faz, vamos falar do que a gente faz, mas como comunicar isso bem, né? Isso também, eu acho que é um outro grandíssimo avanço das áreas de compliance das empresas. Comunicarem o que fazem, né? E serem um exemplo de ética, de integridade, porque, como você falou, a área de compliance surgia muito para apagar os incêndios, para trabalhar dentro de casa, e hoje eu acho que essa área de compliance também tem que mostrar o seu valor para fora, né? Então, assim, para ajudar a posicionar a empresa com uma boa reputação, com um bom trabalho em integridade, eu acho que isso é incrível, assim, tá me abrindo várias ideias aqui na cabeça, mas essa parte de comunicar as políticas porque assim, política sempre foi entendido como algo interno, né? Políticas da empresa ficava escondido, né, na gavetinha dos colaboradores dentro da empresa. E a gente fala muito, até no Movimento Transparência 100%, de publicizar as políticas da empresa. Porque se eu sou um investidor, se eu sou um consumidor, se eu sou um paciente, no caso da indústria farmacêutica, por que eu não vou querer conhecer as boas políticas da empresa, né? Código de conduta, código de ética, qualquer política de proteção a denunciantes. Então, essa ideia de publicizar e de comunicar o que a empresa faz também é muito legal para esse posicionamento, né, no mercado. Com certeza. E aí, nosso objetivo não é só comunicar para mostrar o que a gente faz de bom, né? Assim, a gente... Mas impactar, né? Impactar. Então, quais são as agendas que a gente acha que precisam evoluir, né? Que a gente pode levar, então...
experiências que a gente tem dentro da empresa para fora. Então, tem uma aliança grande, você tem toda a razão, com a área, por exemplo, de Public Affairs hoje. Então, quais são os interesses também das agendas da Sanofi institucionais para fora, que eu posso levar os temas de ética e alavancar essas agendas e a gente gerar mais impacto junto, né? Então, tem algumas agendas hoje, só para dar exemplo, que são bastante óbvias, que é o tema de ética e inteligência artificial. Sim, nossa, esse tema também dá muito debate. Esse é um tema que, dentro e fora, né, ele é muito relevante, ele é muito novo, mas empresas grandes, eu acho que têm um papel importante, né, de não só de liderar discussões de regulamentação e ajudar, né, a regulamentar onde precisa, mas também de transferir conhecimento daquilo que a gente está fazendo e que está dando certo, enfim. Então, a gente tem por exemplo, esse é um exemplo de uma agenda hoje muito forte, entre outros, né? Porque daí vem exemplos da nossa indústria particular, de acesso, então tem programas também com países em desenvolvimento, de como você melhora um ambiente. Por exemplo, tem um programa de diabetes na África que a Sanofi faz, mas que ele pode trazer riscos, porque você tem que transferir recurso, tem que transferir conhecimento, porque é tudo muito carente, a infraestrutura, então precisa ter alguém ali também de ética fazendo direito, né, fazendo bem esse programa com o time de responsabilidade social. Então, tem várias parcerias que a gente conseguiu ligar os pontos entre a área de sustentabilidade e responsabilidade social com a área de ética e que estão dando super certo. Não, né? Muito legal. E você acha que teve uma mudança? Como que a pandemia impactou assim também essa área dentro da empresa? Ou particularmente da Sanofi ou da indústria farmacêutica? Porque se falou muito em combate à corrupção na pandemia, pelo menos aqui no Brasil, né, durante a pandemia. E a questão da ética foi game changer assim, para as empresas que estavam envolvidas nesses escândalos de corrupção, de compras emergenciais e empresas que não estavam. Você acha que a pandemia teve um impacto também nesse mercado, nesse momento? Sem dúvida. Eu acho que toda a indústria de saúde, ela estava no centro, né, no centro da crise, né? E a gente, eu acho que pontos positivos e negativos, mas o saldo para a nossa indústria é muito positivo, porque a gente começou a mostrar um lado bom, né? Porque a gente salvou vidas. Exato. A gente mostrou muita responsabilidade, né, com temas de vacinas, com a ciência. Sim. E eu acho que é uma indústria que sempre passou por questões de reputação, assim, que foi até um pouco injustiçada, né? Porque a gente era comparado a uma indústria de armamentos. Sim. Né? E enquanto que a gente trabalha com inovação e ciência e saúde. Então, eu acho que ali teve uma oportunidade de melhorar a reputação da indústria e de mostrar que a gente estava fazendo certo. Então, na hora da crise, a gente, como já tinha desenvolvido muito os programas de compliance, de ética, né, e contribuía muito para a crise, né, no centro dela, acho que a gente acabou conseguindo mostrar um lado mais positivo da indústria. Então, legal. E, Liliana, já que você tem essa experiência aí até internacional, trabalhando numa multinacional, etc., que tem que aplicar legislações estrangeiras e etc., queria te perguntar um pouquinho a tua percepção sobre o momento atual, assim. Agora, né, começo de 2025. Você acha que pode ser que a gente tenha um setback, assim, nessas temáticas de ética, de compliance, FCPA? Ou você acha que o que hoje... Eu tenho muitas pessoas que me falam assim, não é porque alguns governos estão enfraquecendo essa pauta que isso necessariamente vai afetar a indústria, porque quem comanda, digamos assim, essa palavra não é ideal, mas quem direciona para onde as empresas vão são os investidores, são os investimentos. Então, se os investidores estão alinhados com o ESG, com essas pautas de integridade, as empresas não vão retroceder nesses temas. Como que você enxerga isso? Você acha que a gente está seguro ou a gente tem que sempre reforçar a importância ainda do tema de
ética, de integridade dentro das empresas? Eu concordo parcialmente. Assim, eu acho que... Eu concordo com a parte de que as grandes empresas é o momento agora de mostrar o porquê que a gente faz compliance, né? Mostrar que isso está muito ligado aos valores, né? Ao que a empresa acredita e não necessariamente só porque tem um regulador que pode bater na porta a qualquer momento. Então, eu concordo que acho que para grandes empresas isso não muda. Ninguém vai querer andar para trás em programas de compliance, né? Qualquer executivo hoje, para sua sustentabilidade, né, assim, no mercado e tudo, ele quer ter uma área robusta para conseguir fazer negócios sem ter surpresas, né, sem ter problemas. Então, e o investidor vai continuar cobrando isso. Então, essa parte eu concordo com você. Por outro lado, eu acho que é um momento de alerta. Eu acho que a gente não pode minimizar o impacto também das mudanças recém-anunciadas aí com a legislação anticorrupção. E acho que as grandes empresas têm um papel aí também de estarem atentas e mais do que nunca reforçar a autorregulação, né, reforçar como que a gente ajuda o ambiente externo, o ecossistema todo a se manter. Sim. Né? Porque só as multinacionais não conseguem sozinhas, né? Tem toda a cadeia nossa cadeia de valores e tem o ecossistema, né, em que a gente está inserido. Então, eu acho que as associações, né, as colaborações, as iniciativas de autorregulação, isso pode até se fortalecer, né, para ajudar os padrões a se manterem. Né? Eu acho que a gente deveria estar alerta para isso. Porque podem ter empresas e profissionais oportunistas também, num momento, né, de relaxamento dos órgãos reguladores. Exatamente. Então, isso a gente não pode também ignorar, né, e nem minimizar. Isso pode causar algum dano em algum momento. Então, a gente tem que estar alerta e atento para manter os padrões externos. E aí, mais um motivo para a gente estar olhando para fora. Para a gente não olhar só para dentro. Né? A gente está inserido numa sociedade e precisa ter uma visão do ambiente que a gente está inserido, do ambiente, né, regulatório. Então, não tem como a gente não tá olhando o ambiente regulatório, né? E existem ciclos, né, Chantal? Exato. A gente já falou isso também aqui em outros episódios, que é muito pendular, né? Essa importância do compliance, do combate à corrupção. Às vezes está mais forte, se enfraquece, se fortalece. Mas é um pouco cansativo também, né? A gente tem que estar sempre defendendo a importância dessa área, né? Mas espero que os avanços que tenham sido feitos a base seja sólida para a gente enfrentar bem esses momentos pendulares, que infelizmente, cada vez mais esse mundo mais polarizado parece que o pêndulo é cada vez mais forte, né? Ele não fica tão parado no meio, ele vai sempre para os extremos, né? Eu acho que a conscientização é mais do que nunca fundamental. A gente tem que continuar falando do tema, conscientizando os profissionais, os executivos, lembrando, né, de casos que causaram danos. Eu acho que isso é um papel nosso mesmo, de não deixar o assunto ficar esquecido até o próximo escândalo, né? A gente precisa manter o tema em pauta, porque ele continua... Para mim, ele continua tão relevante quanto, independente de se tem um regulador, se tem uma multa para pagar ou não tem, né? Assim, você continua com os mesmos riscos de corrupção. A corrupção não vai acabar, né? A gente precisa combater ela todos os dias. Temas hoje como discriminação, né? Vários outros que acabaram entrando na pauta, como a gente diz, né? Dos temas de compliance, dos temas da diversidade e inclusão. Então, assim, por exemplo, a minha empresa tem uma política de tolerância zero, né? Não só de fraude e corrupção, mas de discriminação também.
Então, isso a gente não vai, né, não vai rasgar o código de conduta do dia para a noite. É um pacto que foi feito. E para você manter esse compromisso, tem que ter uma estrutura, tem que ter todo um trabalho todos os dias. Não, com certeza. Eu tenho 2 perguntinhas finais aqui para a gente terminar o nosso bate-papo. Um é assim, então, como você tem hoje esse cargo de head de ética para a sociedade, quando você apresenta o seu cargo aqui no Brasil ou lá fora, tem ainda uma curiosidade das pessoas entenderem exatamente o que esse cargo faz? Ou você acha que também a Sanofi e você que estava na cofundação aí desse cargo estão inspirando e aí tem outras empresas que também estão indo para esse lado, assim? É muito novo. Tem 6 meses. Então, eu acho que a reação ainda é de curiosidade, de querer entender do que se trata isso. Então, a gente ainda está nessa fase de explicar, de contar, de trazer uma narrativa diferente para a função de ética e compliance. Então, acho que é muito novo ainda, mas sim, acho que a gente está na fase aí de curiosidade e de entender o que a Sanofi está fazendo, para onde vai, então, a área de compliance, será que isso vai virar uma realidade? Então, eu acho que cada empresa tem a sua trajetória, a sua história, né? Assim, a sua estrutura, e acredita, enfim, na sua estratégia também dentro das áreas de ética e compliance. Então, não dá para saber se isso vai, né, perpetuar. Tem algumas que a gente já vê fazendo esse trabalho, independente de ter o cargo ou não, né? Sim, também. Então, a gente vê, sim, alguns outros pares nossos da indústria, né, que é para que a gente olha mais, tendo uma atuação mais externa, se preocupando mais com o ecossistema, né, querendo influenciar mais externamente, mas não necessariamente com o cargo, né? Então, e o que vem primeiro? Eu acho que tanto faz. O importante é essa mudança de mindset mesmo. Mas acho que a importância de ter um cargo com o nome é um selo a mais, assim, né? Por mais que a empresa já faça, você tem uma pessoa, um head responsável por isso, com isso no título, eu acho que reforça muito, com certeza, o posicionamento da empresa em relação a essa temática, com certeza. E aí, como a última pergunta, é um pouco o revés, assim, como que você em casa explica para os teus filhos o que você faz hoje, assim? Como que você tenta explicar para ele toda essa trajetória que a gente conversou aqui hoje, que é especialista na área de compliance, consegue entender um pouco melhor, mas quando você explica para eles, assim, o que a mãe faz e por que eu estou indo trabalhar e por que eu gosto tanto disso que eu faço hoje? Olha, todo mundo na minha casa já sabe o que eu faço. Meu marido fala que ele poderia virar compliance officer, ele trabalha no mercado financeiro, e os meus filhos também, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, os assuntos vêm, né, bem naturalmente. No dia a dia. Eu sempre tentei explicar de uma forma mais simples para os meus filhos. A minha filha, às vezes, ela fala que ela queria trabalhar na Sanofi, porque ela acha muito legal. Então, eu acho que a gente transmitir o positivo, de novo, como mãe, como executiva, mulher, é sempre muito bom para os filhos, né? Aquela carga de não... Apesar de ser difícil, a gente sabe que nem todo dia, né? é super, né, super legal, mas... a gente transmitir o lado positivo de que a gente está ali para fazer, né, aquilo que é correto, para influenciar a organização a cumprir as regras, para fazer o que é ético, né, para cuidar da reputação da empresa, enfim, e trazer esse propósito no trabalho e transmitir esse lado positivo. É muito bacana para eles entenderem que você não está ali só para, né, ganhar o dinheiro para comprar as coisas. Acho que isso é muito... vazio, né? Muito vazio, né? E até pode trazer uma mensagem ruim. Então, essa foi uma construção que eu sempre fiz com eles, de... Ao invés de você trazer o peso do ruim, você construir como uma escolha que eu faço, né? Então, às vezes, meu filho fala, mãe, mas por que você não pode estar nesse jogo, nesse dia? Porque você tem que viajar de novo.
E eu falo para ele, se você for convidado a viajar com o seu time de futebol, você vai falar não? Ele falou, não, eu quero ir. Eu falei, então, se você quer ir, eu também quero ir, porque é o meu trabalho, eu gosto do que eu faço e eu quero estar lá, né, Sim. representando o que eu faço, a empresa, podendo apresentar. E ele entende muito mais fácil, né, do que falar, não, eu tenho que ir e acabou, né? Então, eu sempre tento trazer esse paralelo com a escolha que eu fiz, né? A escolha positiva do trabalho, que também tem sempre ao abrir mão de alguma coisa. Mas eu acho que está todo mundo alinhado lá com o que eu faço, todo mundo já sabe. Consegue explicar, né? Sim, ele já consegue facilmente explicar, com certeza. Não, que bom. E você tinha falado também no início, né, que essa geração que vem aí, a nova, é uma geração muito do propósito. E você poder trabalhar com algo que tem um propósito tão grande, né, que tem ética para a sociedade no nome do seu cargo, tomara que inspire eles e tomara que essa conversa também inspire outros jovens aí que estão buscando uma profissão com propósito. Eu acho que isso também tem muito a ver com o que eu faço, de trabalhar no Pacto Global da ONU, etc. Então, a gente alinhar o que a gente estudou, o que a gente gosta de fazer, mas com um propósito maior, assim, né? Com aquela ideia de, pelo menos, tentar deixar um legado, mudar alguma coisa, mudar a sociedade. Então, tomara que que inspire eles dentro de casa, pelo que você falou, com certeza inspira, porque se você sempre alia a temática de propósito com o que você faz, independente de qual propósito seja, acho que já está comunicada essa mensagem, passada a mensagem. E espero que para as pessoas que tenham assistido também, elas vejam que trabalhar com compliance, estudar economia, ter trabalhado em consultoria, pode te levar para caminhos muito diversos e que esse tipo de trabalho, de profissão, não está afastado de trabalhar com propósito. Também é possível, também dá para a gente encontrar aí os meios de impactar, de mudar, de gerar mudança. Então, acho que foi muito inspiradora a conversa. Agradeço muito, Lilian, e também agradeço também toda a parceria da Sanofi e sua com o Pacto Global, com a plataforma Ação contra a Corrupção. A gente ainda vai se encontrar muito, trabalhar bastante juntas, porque é desse tipo de profissionais que a gente gosta de ter na nossa rede. Então, obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço e concordo 100%. Acho que se a gente puder transmitir o propósito e o positivo, né, do que a gente faz nas organizações, a gente vai inspirar muitos jovens, não necessariamente para sentar na cadeira, mas para entender que é um papel de todo mundo, né, que é um trabalho que a gente faz e fala muito, e eles se sentem assim orgulhosos. Quem não fica orgulhoso de trabalhar numa empresa que trabalha com valor ético todos os dias, né? Quem não quer ser um embaixador? Então, a gente também fazer essa promoção positiva com o propósito para a nossa comunidade, né, de funcionários, para os jovens. A gente vai trazendo, fazendo essa onda do bem e fazendo executivos lá na frente, né, que acreditam que o fazer certo, né, mesmo quando ninguém está olhando, que é aquilo que a gente treina, né, na área de compliance, só vai trazer benefício para todo mundo e esse é o caminho para todo mundo, né? Então, acho que a gente faz esse papel de inspirar não só a liderança, mas os futuros líderes. É um papel muito legal e acho que esse é o caminho da nossa... Esse é o legado que a gente pode deixar, né? Como você comentou. Agradeço também a oportunidade e estou à disposição sempre do Pacto. Não, obrigada mesmo. Obrigada mesmo. E sucesso aí nesse novo cargo. Você comentou, não sabia que era tão recente, de 6 meses. E que inspire muitos outros também, por aí, mundo afora. Obrigada. Imagina. Obrigada a você.